Agora que eu lembrei de gravar. Vai dar umas em diante. Se não me chama, né? Eu parei para gravar, para fazer alguma coisa, agora que eu vou começar a gravar. Infelizmente, deu errado. Foi mal, pessoal. Professor, compartilhe o vídeo do senhor, fica Hã? mais dinâmico. Como é que é? Compartilha o vídeo do senhor, fica mais dinâmica a aula. O problema Só é se for que fica pesado, fica travando. O computador, Tanil, fechar a câmera por isso, viu? Tanil, Tanil. Fica mais dinâmica a aula. Mas é porque aqui, ó. Mas vamos ver, vamos tentar aqui. Apareceu aí o vídeo? Apareceu Não aí? apareceu. Beleza. Vamos, se por causa tá travando, eu fecho de novo. Tá, então, bora lá. Começando a gravação. É pesquisa mesmo, viu? Que está na linha G. É a pesquisa mesmo? Eu realmente teria errado essa questão, porque esse terminho aqui, ó, pesquisas, né? Para mim era perícias e exames. Então, perícias e exames é um termo usado lá nos atos probatórios. Valeu aí, obrigado. Então, todos estão corretos. Meu recurso foi indeferido pela banca, né? MS Concursos. 12. Esqueci mesmo. Vamos lá. 12. Ante a notícia do crime, olha só aí de novo. Deixa eu baixar esse negócio aqui. Ante a notícia crime, o artigo 12 do CPPM enumera providências preliminares a serem tomadas no local de crime. Não obstante, deve-se efetuar a prisão em flagrante delito do agente ou mesmo elaborar IPM. Ok, conforme o caso. Nesse contexto, de acordo com as pessoas a serem trilhados pela autoridade. Tá? O que é autoridade? Quais são os passos ali a serem seguidos pela autoridade nas medidas preliminares? A praça pode lavrar a PF nem em tempo de guerra, tá? Praça, nem em tempo de guerra. Quem gosta de praça é pombo, tá? Polícia Judiciária Militar, auto de prisão em flagrante é atividade exclusiva de oficiais, tá? Não tem. Existe uma ordem obrigatória na inquisição da vítima e das testemunhas? Não. No auto de prisão em flagrante, senhores e senhoras, eu tenho uma sequência. CTI. Condutor, testemunhas e indiciado. CTI. Condutor, testemunhas, indiciado. Tá? Mas quando eu falo testemunhas, testemunhas ali, ó, a vítima, o ofendido, pode estar no meio. Ela é uma testemunha, ela entra como uma testemunha de que ela foi vítima do crime. Tá? Então, a B está errada. Na hipótese da prisão demilitar, em que o subordinado desacata o seu superior militar próprio, pode ser feita por parte da autoridade civil, delegado de polícia, doutor sem doutorado, caso o local onde o fato tenha ocorrido não seja sujeito à infração militar, exatamente. Tá? Desacato superior, a autoridade civil poderá lavrar o auto ou a autoridade militar mais próxima do local. Tá? B. Não é admissível o relatório parcial das investigações de PM por parte do encarregado, devendo encaminhar um caderno investigatório completo e conclusivo para a Justiça Militar, sendo defeso qualquer pendência. Pessoal, tem a permissão de termos pendências, tá? As pendências estão no artigo 20. Pode ficar pendente perícias e exames, ou agora a gente viu pesquisas e exames da Polícia Civil, e pode ficar pendente oitiva de testemunha. Tá? Essa regra está lá no artigo 20. Por óbvio, a correta aqui, a que nos atende, é a C. Volta. Opa. Aí, artigo 250, né? Prisão em local não militar. Tá? Tá aí. 13. Os termos do CPPM. O Instituto da Liberdade Provisória. Muito bom de ser trabalhado. A liberdade provisória muitas vezes é confundida com livramento condicional. Entendam que liberdade provisória é responder o processo em liberdade. A parte específica de livramento condicional, o livramento condicional, ele já funciona um pouco diferente. O livramento condicional, ele é específico, tá, para quem está preso, foi condenado definitivo. É a chamada progressão de regime. São momentos distintos as duas e regras completamente distintas. A vantagem é que no livramento condicional do penal militar, a regra é a mesma desde 69. Não mudou nada. Porque quando se fala em livramento condicional no penal comum, se isso caísse na sua prova, se você quiser fazer a prova para soldado, merecia, pelo menos em Trindade, voltar 2 vezes a pé e descalço. Por que eu brinco com isso? Porque a tabela, se você memorizar aquela tabela todinha de porcentagens de pena para livramento condicional lá do penal comum, você está preparado para fazer concurso para qualquer nível de magistratura. Ali ficou tenso. Se a ideia era ajudar, prejudicou e prejudicou muito. Mas vamos aqui à questão.
Volta. Eita. Os termos do Código de Processo Penal Militar. Instituto da Liberdade Provisória. Tá? A. Não poderá ser aplicado aos crimes culposos contra a segurança externa? Correto. Não pode. Poderá ser aplicado a todos os crimes culposos? Não é todos, porque os segurança externa não fazem jus a esse benefício. Poderá ser aplicado ao crime militar de desrespeito ao superior. Sumiu a barrinha que apareceu para mim. Sumiu. Poderá ser aplicado ao crime militar de desrespeito ao superior contra a infração que for punida com pena de detenção não superior a 2 anos. Então, aqui, ó, essas duas aqui, C e D, quero que os senhores e senhoras entendam, quando eu falo em liberdade provisória, eu tenho uma lista, tá? Uma lista com 16 crimes que proíbem a liberdade provisória. Nessa lista estão os crimes de publicação ou crítica indevida e estão os crimes, né, está o crime de desrespeito ao superior. Por sua gravidade, eles não podem, se você fez isso, você não pode responder ao processo em liberdade. Não cabe a liberdade provisória. Tem sua aplicação vedada? Não, gente, tem regras para isso. Liberdade provisória, ela tem regras específicas. Crimes puníveis com detenção de até 2 anos, é a primeira regra. Pena privativa de liberdade, só a detenção de até 2 anos. Crimes culposos, tá? Com exceção daqueles contra a segurança externa, e a vedação expressa dos 16 artigos específicos que não fazem jus à liberdade provisória. Artigo 13, ou questão 13, artigo 270, parágrafo único, a linha A. 14. Conforme o CPPM, vai para baixo, né, linha? Para cá. Deixa aqui no cantinho, aqui, ó. Pronto, não vai atrapalhar, não. Conforme o Código de Processo Penal Militar, assinale a alternativa correta no que diz respeito à comunicação dos atos processuais. Normalmente cai sempre em prova. Artigo 277 a 293. Comunicações processuais. Regras de citação, de intimação e de notificação. Então vamos lá. Eu caí e voltei. Estão por aí ainda? Tem alguém acordado? Aqui para mim deu. Estou por aqui. Para mim deu bug geral aqui. Eu caí e voltei. Estamos juntos para virar a noite. Vamos, só segue. Beleza, vou voltar aqui para compartilhar. Peraí. Eu vi que ficou tudo estranho aqui, é porque a minha internet está instável, pessoal. Ó, voltou na 14. Bora. Tá gravando, beleza. Deixa eu conferir de novo se está gravando. Tá gravando. Vamos lá. A citação far-se-á por oficial de justiça. Vem para cá, na linha, para não me atrapalhar. Isso. A citação far-se-á por oficial de justiça mediante mandado quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas do país. Não! Por quê? Citação é na sede, tá? Na sede judiciária. Se o juiz é de Goiânia, o cara tem que estar, o Goiás, né, o responsável por Goiás, ele tem que estar no estado de Goiás, tá? Fora não, tá? Se ele estiver fora, é precatória, tá? É precatória. B. A citação far-se-á por oficial de justiça mediante edital, quando estiver fora da sede do juízo, mas no país, errado, é precatória, não é edital. A intimação ou notificação de militar em situação de atividade será feita pessoalmente, devendo o militar informar a autoridade. Agora eu vi, né? O cara vai lá e informa a autoridade. Não é assim que funciona, não, pessoal. Intimação e notificação é ao seu advogado, tá? São formas de comunicação não pessoais. Não pessoais. Pessoal é só a citação. Pessoal, só pode ser na sua mão, é a citação. E lembrem-se, no processo penal militar, não existe tecnologia. Estamos num mundo de 1969, tá? Por que eu estou falando isso? Porque não tem notificação por WhatsApp, não tem citação eletrônica, não tem hora certa. Eu costumo dizer que nem relógio tinha aqui. Tá? Por isso que todos os prazos, quando marcam horas, marca 0 hora. Porque aí o pessoal sabe que meia-noite começa um novo dia. Né? Sei que deu um problema até na divulgação da aula, que eu falei meia-noite de quinta-feira, tinha gente achando que era no final da quinta-feira, e é no começo, né? Estamos começando a quinta-feira. Tá? A intimação e notificação de militar em atividade é feita
ao advogado, ao defensor dele. O processo será suspenso quando o acusado que, citado, intimado ou notificado, deixar de comparecer. Não. Uma vez citado, intimado, notificado, não comparecer, ele vira revel. Tá? O processo segue à revelia. A citação feita no início do processo é pessoal, bastando para os demais termos a intimação ou notificação do seu defensor, salvo se o acusado estiver preso, caso em que será da mesma forma intimado ou notificado. Exatamente a que me atende. Tá? 14, letra E, artigo 293, que fecha as comunicações processuais. E é um pedido que eu te faço. Se for caber no seu estudo daqui para sábado, uma revisão de processo penal militar, por favor, revisem comunicações processuais. Artigos 277 a 293. 15. Olha ela aí, a homenagem. Eu gosto de homenagem, né? Mas... Peraí. Tá tudo certo. Apareceu uma mensagem do Zoom aqui, mas tá certo. Meu áudio está aqui, tá gravando, beleza. A homenagem a militar deverá ser sempre em quartel, navio ou estabelecimento? Não. Pode ser em casa. A homenagem em submisso depende de decisão judicial? Não. Em submisso tem por homenagem o quartel. C. A homenagem cessará com a sentença condenatória transitada em julgado? Transitada em julgado é definitiva, senhores e senhoras. Não. Basta que tenha uma sentença. Teve sentença, homenagem cessa. D. O juiz, para conceder a homenagem em lugar sujeito à administração militar, pedirá informações à autoridade responsável pelo comando, direção, respeito e conveniência? Sim. Pedirá informações. Tá? Pedirá informações. Não é autorização. O juiz, quando for conceder a homenagem a você, se ele quiser que você tenha o quartel por homenagem, ele tem que consultar o seu comandante, até para saber se o seu quartel tem o mínimo, né, necessário para que você cumpra a sua homenagem lá. Banheiro, cozinha, o mínimo básico. 16. Prisão provisória. Gênero. A prisão em flagrante, no caso de perseguição não interrompida, poderá ser realizada em qualquer lugar onde o perseguidor alcance o capturando? Não. Não. 243? Não. Em qualquer fase do inquérito ou processo, estando capturando militar em jurisdição diversa do juiz determinar a prisão, o mandado será encaminhado à autoridade militar da localidade onde estiver, observada a antiguidade de posto ou graduação. Pessoal, não tem antiguidade entre juiz e coronel. O juiz sempre vai mandar mais. Tá? Então, não. A recaptura independe de mandado e pode ser realizada por qualquer pessoa? Tá bem escrito lá na parte de prisão provisória. Em face da ordem constitucional e da interpretação jurisprudencial, a prisão em crime militar próprio dispensa o controle do juiz, toda prisão deve ser comunicada imediatamente à autoridade judiciária, independente de quem decrete, de qual seja, de qual fase, sempre tem que levar ao conhecimento do juiz. Tá? Então, a recaptura. A recaptura independe de mandado e pode ser realizada por qualquer pessoa. Artigo 230, parágrafo único. 17. No tocante às partes. Falamos há pouco dos Power Rangers, né? Que são o juiz e os seus 4 auxiliares. Partes também são 4. Tá? Partes, aqui os senhores e as senhoras vão gravar outra dica, que é o 4A. São 4 partes e todas elas começam com a letra A. Acusador, Ministério Público. Assistente de acusação, aquele que pode ajudar o Ministério Público, ofendido ou interessado na ação penal. Acusado, você, criminoso, está respondendo ao processo penal militar. E advogado é o responsável pela sua defesa. 4A. Acusador, assistente, acusado e advogado. Tá? Promotor não pode desistir da ação penal, salvo se não tiver formulado denúncia. Não pode desistir de coisa nenhuma. Artigo 32 do CPPM. Promotor não pode desistir. Tá? Uma vez oferecida a denúncia, vai até o final. Tá? Assistente de acusação não pode, em regra, arrolar testemunhas, exceto requerer oitiva das referidas. É uma das funções do assistente. Juiz deverá nomear tutor ao acusado incapaz? Não, né, gente? Curador. Tutor é o responsável legal pelo menor de idade. Menor de idade responde processo criminal? Não. Não tem.
Então, por esse motivo, o juiz não nomeia tutor, o juiz nomeia curador. Tá? Acusado bacharel em direito poderá exercitar sua própria defesa, devendo expressamente recusar nomeação de defensor? Aqui é uma controvérsia, tá? Quando eu falo do acusado, eu falo que o acusado habilitado pode fazer a sua própria defesa, tendo ou não advogado. Mas se ele quiser, ele pode dispensar oficialmente o advogado, se ele quiser. Tá? Mas fazer a sua defesa, ele mesmo pode. Por óbvio, o CPPM não define o que é essa habilitação. Sabemos que a atividade de advocacia, o exercício da advocacia, é incompatível com a função policial e também com a função militar. Tá? Incompatível. A regra mudou agora recentemente por conta da aprovação da OAB especial para policiais militares, bombeiros militares, para militares, né? Policiais militares, poderem fazer sua própria defesa. Aí eu posso formar em direito, fazer a prova da OAB e ter essa OAB especial como militar e advogar em meu favor. Fazer as minhas petições, eu mesmo, e assinar como inscrito na OAB. Ok, isso mudou, não tem nem um mês, praticamente. Mas aqui na questão de 2013, acusado bacharel em direito pode exercitar a própria defesa? Pode. O Código de Processo Penal Militar já tinha isso escrito. Embora ele deixe lá claro que é só habilitado. Eu, Keller, sempre pensei comigo que essa habilitação é terminar a faculdade de Direito. Porque ele não pode fazer o AB, ou pelo menos não podia. Porém, aqui está dizendo o quê? Devendo expressamente recusar. Eu não preciso recusar. Eu posso deixar um advogado para fazer as outras coisas e fazer só a minha sustentação oral. Só ali a minha defesa naquele momento, mas cuidar da parte, escrever e tal, eu posso deixar o advogado constituído por mim ou pela corporação, no caso de advogado ativo ou defensor público. Tá? Eu não preciso recusar o advogado no processo para que eu possa fazer a minha defesa. É algo que o processo penal militar traz, que às vezes a gente vê até acontecer em filme, né? Algum acusado que estudou bem o Código Penal da localidade, ele mesmo manda o advogado calar a boca e ele vai lá fazer a defesa dele. Então, no tocante às partes, a correta aqui é a B. Tá? Assistente de acusação não pode arrolar novas testemunhas, mas pode pedir, requerer, né? Fazer um requerimento para que sejam ouvidas testemunhas referidas. O que são testemunhas referidas? Eu sou testemunha no processo. Só eu. E lá no meu depoimento, eu cito a Janaína, minha esposa. Um assistente de acusação pode pedir ao juiz: eu quero que chame a esposa do Keller para ser ouvida também no processo. Entendeu o que é referidas? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque nós temos muitos colegas presentes na aula, que vão ver essa aula depois, que não são do direito. É novidade. Essa questão de conceito, testemunhas referidas, numerárias, suplementares, né? Auxiliares, de defesa, de acusação. Então, por isso que eu estou bem nivelando bem por baixo. 18. Em relação ao inquérito policial militar, marque a alternativa errada. É um tipo de questão meio raro hoje em dia, mas se acontecer, fique ligado no incorreto, errado, falso, né? A autoridade militar não poderá mandar arquivar os autos, embora conclusivo da inocência de crime ou de imputabilidade do indiciado. Certo. Só que eu quero é errada. O arquivamento do inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ressalvados o caso julgado. Apareceu uma mensagem para mim na tela aqui, tampa a tela. O Zoom me avisando que a internet está ruim. O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. Só que eu estava na outra primeiro, né? O arquivamento do inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção de punibilidade. Tá certo? Artigo 25. O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos se entender inadequada a instauração do inquérito. Deixa essa em hold. Os autos de inquérito não poderão ser devolvidos à autoridade policial militar, a não ser mediante requisição do MP para diligências por ele consideradas imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 26, tá certo. O inquérito é indispensável para o oferecimento da denúncia? Não, gente. O inquérito é sempre dispensável. IPM tem a mesma característica de IP. Dispensável. Tá? Eu não preciso do inquérito para poder
oferecer uma denúncia, e o Ministério Público, tá? Eu não preciso. Então, por óbvio, artigo 28, letra E, fala da dispensa, os casos, inclusive, automáticos de dispensa do IPM. 19, olha só lá de novo. A Polícia Judiciária Militar. A. É exercida pelo Ministro da Defesa? Não. Entenda, no Código de Processo Penal Militar não existe Ministro da Defesa. Não existe. Não será exercida por comandantes ou diretores de estabelecimento? Eles exercem, os comandantes e diretores exercem. Deverá solicitar, através da autoridade judiciária militar, das autoridades civis, as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais militares que estejam ao seu cargo? Também não, né? Através do juiz, né? Eu posso solicitar à autoridade civil esclarecimento, sim. Não preciso pedir o juiz. Compete prestar aos membros do MP as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas. Exato, é essa que eu quero, tá? É a D, que está de acordo com o artigo 8º, né? É uma das competências da Polícia Judiciária Militar. 20. De acordo com o CPPM, olha só, artigo 3º, nessa altura do campeonato, os casos nele omissos poderão ser supridos. A regra de suprimento, as ferramentas para resolver os casos omissos no CPPM. Pelas normas do Código de Processo Penal Comum, sem adoção de leis extravagantes em face do princípio da especialidade, nunca, né? Não tem esse negócio de lei extravagante, nem nada disso aqui, não. Pelos princípios gerais do direito e pela analogia, correto, tem isso lá, no artigo 3º. Pela analogia, pelos usos e costumes militares estabelecidos pelos regulamentos, errou aqui nessa parte, né? Não tem nada de regulamento em caso omisso. Em tempo de guerra ou de conflito armado, pelas normas do Estatuto de Roma ou pelas convenções de Genebra, que loucura, Steve. Nunca serão, né? Jamais serão. Não existe essa previsão de Estatuto de Roma e convenções de Genebra para tempo de guerra. Tá? Por óbvio, só pode ser a letra B. Princípios gerais do direito e pela analogia, conforme a redação do artigo 3º. Tá? 21. Quanto à aplicação da Lei Processual Penal Militar, A. Tem aplicação intertemporal apenas nos crimes, faltou aqui, né? Crimes militares em tempo de guerra? Errado. A aplicação intertemporal é intertemporal, tanto em guerra quanto em paz. Não tem aplicação a militares estaduais, no que tange aos recursos de execução da sentença? Correto. Artigo 6º. Por isso que eu acho imbecil cobrar no seu edital recursos de execução de sentença. Eu não posso aplicar os recursos do processo penal militar, nem a execução de sentença do processo penal militar, na realidade policial ou bombeiro militar. C. Tem aplicação em tempo de paz, exclusivamente no território nacional? Falamos lá atrás, né? Artigo 4º. TTN, 2 fora, 2 bordo. TTN, 2 fora, 2 bordo. Tá? A bordo de aeronaves e navios estrangeiros, em qualquer lugar, se a infração atenta, não é em qualquer lugar, né, pessoal? Regra também do artigo 4º. O navio e a aeronave estrangeiro tem que estar num quartel, numa unidade militar no Brasil. Então tem que estar no aeroporto, no hangar militar, aeródromo, ou ancorado em unidade da Marinha, para que ele, de fato, né, e o crime dentro dele, atentatório contra as instituições militares, para que seja processado de acordo com o CPPM. Tá? Então, 21, não tem aplicação a militares estaduais, no que tange a recursos e execução de sentença. 22, quase finalizando, 22, processo penal militar. Com relação ao processo especial de deserção, pedido lá no comecinho, fala sobre deserção, professor. Claro, questão de penal militar e processo penal militar sem deserção não é questão de penal militar e processo penal militar. Processo especial. Vamos lembrar que aqui o processo especial, a gente tem 5 fatores importantes. 1, contagem de prazo. 2, elaboração do termo de deserção. Toda uma série de regras. 3, processo de deserção de oficial. Regras específicas para o oficial. 4, processo de deserção de praça com estabilidade. 5, processo de deserção da praça sem estabilidade. Tá? E o processo de insubmissão vai se assemelhar à praça sem estabilidade. Então, equivalentes. Tá? Como aqui é revisão da revisão, e eu não tenho, nesse momento, como explicar toda a parte de deserção para os senhores e para as senhoras,
como a gente vai resolver só as questões, caso você deseje, junto dessa aula, eu vou deixar o PDF, um e-bookzinho que eu escrevi, né, explicando esses detalhes da deserção. E com a tabelinha onde eu fiz o processo passo a passo do oficial, da praça com estabilidade, da praça sem estabilidade. Vou deixar lá no Drive, de presente para vocês poderem revisar, ler, reler, da maneira como acharem adequado. Para a questão, com relação ao processo especial de deserção, a doutrina e a jurisprudência entendem que a concessão de liberdade está abarcada pelas atribuições de polícia judiciária militar, podendo assim ser concedida antes da análise do Conselho de Justiça? Errado. Senhores e senhoras, não tem polícia judiciária militar em processo de deserção. O termo de deserção, ele é uma instrução provisória, por excelência. Óbvio, por ser uma instrução provisória, eu não preciso de duas instruções provisórias para embasar uma ação penal. Então, não há que se falar em IPM de deserção. O próprio termo de deserção já é a instrução provisória. Então, quando eu falo aqui em liberdade, quero que os senhores e senhoras entendam que a deserção, ela é uma infração permanente. Ok, tranquilo. Consumou, o desertor, desde logo, estará sujeito à prisão em flagrante. Pronto. Encontrei um desertor, esteja preso. O próprio artigo 243 fala isso. O desertor está sempre em flagrante. Sem novidades. Prendi o desertor. Foi capturado. Ou ele voluntariamente apresentou na unidade. Ele vai ser preso. E ele vai permanecer preso, ele ou ela, desertor ou desertora, vai ficar guardadinho, quietinho no pote, jaula, por 60 dias. Se o processo criminal não terminar antes, no 61º dia, ele é colocado em liberdade e aí o processo continua. Tá? 60 dias é o prazo de prisão do desertor para se ver processar. Não é 59, não é 50, não pode ser reduzido da metade, não precisa ouvir o Ministério Público. Achei o desertor, ou ele voluntariamente voltou com o rabinho entre as pernas, né, bateu na porta da PM ali, ó, oi sumida, lembra de mim? Apareceu o desertor, preso, 60 dias guardado. No 61º dia, se o processo não acabou, ele vai responder o processo em liberdade. É uma liberdade provisória automática. Óbvio, desde que não tenha sido o desertor quem deu causa ao atraso. Então, foi o desertor que provocou esse atraso. Combinados? Então, A, errada. B, consumado o crime de deserção, o comandante é o primeiro oficial em serviço que tomar conhecimento do fato, lavrará o respectivo termo de deserção que deverá ser remetido à Justiça Militar Estadual. Basicamente, aqui você tem uma situação que eu quero que os senhores percebam, que é a questão, olha aqui, ó, 2016, Bunesp, juiz militar em São Paulo. Então, eu estou falando dos policiais militares de São Paulo, né? É deles que eu estou falando. Consumado o crime de deserção, o comandante ou o primeiro oficial de serviço que tomar conhecimento, lavra um termo de deserção que deve ser remetido à Justiça Militar Estadual. Parece-me correto. Vamos ver as outras. O termo de deserção tem o caráter de decisão provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando desde logo o desertor à prisão. Essa está 100% correta. Então, pela especificidade da PM de São Paulo, o que eu destacaria como errado aqui, senhores e senhoras, esse primeiro oficial aqui, ó, é o comandante ou a autoridade por ele delegado, tá? Não é o primeiro oficial em serviço, tá? Não é o primeiro oficial em serviço, até porque tem um período de graça, né? Então, o erro, penso eu, da B, ó, tá aqui. Ó, é realmente a C. Vamos voltar aqui. O primeiro oficial em serviço. Não tem essa figura na deserção. D. Apesar do contido no CPPM, se o desertor não for julgado dentro de 81 dias. Não, são 60. Acabei de explicar sobre isso. Uma vez entendida que a prisão cautelar é necessária, persistindo os motivos que alicerçam a necessidade, poderá ser o acusado mantido no cárcere, mesmo após o prazo de 60 dias previsto no Código de Processo Penal Militar? Não. A prisão cautelar, senhores e senhoras, é só em inquérito policial militar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda crocodilo com cocô de grilo, tá? Prisão cautelar, artigo 18, só cabe no IPM. No processo de deserção, é uma prisão específica, é uma prisão provisória com data marcada, 60 dias. Ela pode ser chamada de prisão cautelar? Pode. É uma cautela para o desertor não fugir de novo. Pode ser chamada.
mas eu nunca vi ela com esse nome em local algum, só para vocês entenderem. Tá? Letra C, artigo 452, fala exatamente o que está na letra C. 23, homenagem. Somente será aplicada ao militar ativo ou inativo? Falso. A homenagem pode ser aplicada a qualquer criminoso militar, civil ou militar. A sua concessão deve observar como requisito subjetivo que o crime seja penado com pena privativa de liberdade? Não. Isso é requisito objetivo. Pena privativa de liberdade de até 4 anos. Tá? B está errado. C. A sua concessão deve observar como requisito objetivo que o acusado não seja reincidente? Errado. Não ser reincidente, ou minto, ser reincidente é vedação absoluta. Vedação absoluta. Está vedado. D. Haverá detração da pena no período. Haverá detração da pena no período. Salvo se concedido em residência ou cidade? Exatamente, pessoal. Artigo 268 do CPPM. E poderá ser concedida pela autoridade de polícia judiciária militar? Não. Tá? A autoridade de polícia judiciária militar tem muitos poderes, mas homenagem não é uma delas. Ele pode sim, durante o inquérito, pedir. Tá? Ele pode pedir a homenagem para o juiz. E é o juiz quem vai analisar. É exclusivo, é um poder exclusivo do juiz. Não pode sequer ser delegado. Combinados? Dito isso, para a questão 23, artigo 268, a detração da pena no período. 24, processo de deserção. Olha que boa, que legal, que legal. Contagem de prazos. No processo especial de deserção, havendo a parte de ausência informando que foi verificada a ausência do militar, da organização militar, desde 0 hora do dia 5 de janeiro, sexta-feira, é correto afirmar que, a ausência foi verificada, esquece essa parte horária aqui, a ausência foi verificada dia 5 de janeiro. Esse dia aqui, 5 de janeiro, é o dia base, dia 0, dia da verificação da falta da ausência. Só lembrar da regrinha do tio Keller, né? Regra de ouro. D mais 9. 5 mais 9. Deserção será consumada dia 14. D. Simples. D mais 9. Se você tiver mais tempo, quiser conferir as situações, você vai desenhar os 10 quadradinhos, jogar o dia 5 de janeiro lá, lembrar que a graça começa 24 horas, começa a 0 hora do dia seguinte à falta. Então, se a falta foi verificada dia 5 de janeiro, a graça começa a ser contada dia 6. 0 hora do dia 6. Aí eu tenho os 8 dias do ponto de vista, né, criminal. Os 8 dias de graça, nada acontece. A 0 hora do 9º dia, 0 hora do 9º dia, você tem a consumação da deserção, dia 14. Tá? Regrinha bem básica, regrinha boa. E lá no material que eu vou deixar para vocês de deserção, eu tenho explicando esse delta mais 9, a questão de contagem de prazos. Tá? 25. Assinar a alternativa correta sobre comunicações processuais. Olha só. A intimação é o ato formal pelo qual o acusado é chamado a juízo. Para que se defenda no processo penal? Não. Isso aqui é citação. Tá? Citação. A citação diz respeito a atos pretéritos. Não. Quem fala de atos pretéritos é a notificação. A perempção. Pessoal, Código Penal Militar, Processo Penal Militar, possuem somente um tipo de ação penal, que é a ação penal pública. E esse é o gênero das ações penais do CPPM e do CPM. Dito isso, para todos os crimes, via de regra, a ação será penal pública incondicionada. Para os crimes previstos no artigo 136 a 141, eu posso, em situações específicas, ter ação penal pública condicionada à requisição governamental. Dito isso, não existem ações privadas no penal militar. Decadência e perempção são atributos das ações penais privadas. Tá? Caiu perempção e decadência em processo penal militar e penal militar, você só vai marcar se o seu examinador estiver pedindo a errada.
Aí você pode abraçar a permissão, a decadência e sair com elas de mão dada na rua. Tá? Do contrário, você nem conhece esse povo. Tá? Nem conhece. A leitura do mandado pelo oficial de justiça é facultada ao citando? Não, não é facultada. Tem que ler o citando. Tá? Tem que ler. E a citação de militar em situação de atividade far-se-á mediante requisição à autoridade cujo comando ou chefia estiver. Eu levo o mandado para o comandante do militar da ativa e o comandante entrega o mandado e pega a contrafé com o citando. Exatamente o que está previsto no artigo 280. Tá? Esse é o nosso, é o que eu separei para processo penal militar. É óbvio que eu tenho aí um material extenso de processo, tá? Muitos artigos mesmo de processo penal militar, tá? E eu separei os assuntos que eu vejo com mais prioridade, mais possibilidade de serem cobrados na sua prova. Tá? Junto com esse material que a gente acabou de conferir, explicar, né? Não foi um debate, mas junto com esse material, eu vou também deixar lá de presente para vocês os e-books, os livrinhos bem curtos. Eu separei, olha só, eu separei 35 questões de penal militar. 35. Já são 2 horas da manhã e conforme o tempo vai passando, o pessoal vai só ficando pelo caminho, porque tem muita gente que trabalha mais cedo, né? Detalhe, até falei, vou só reforçar aqui o último que eu vi aqui no chat. Pessoal, a ação privada subsidiária da pública, ela existe por força de Constituição, tá? Ela existe sim, força de Constituição. Deixa eu só parar o vídeo aqui para separar o processo penal militar do penal militar.